Bill Anderson acaba de confirmar o que todos suspeitavam sobre Linda Davis, e a verdade se mostrou muito mais impactante do que os rumores jamais conseguiram. Por décadas, seus nomes pairaram juntos em Nashville, como uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Ele era o arquiteto silencioso das verdades mais ternas da música country. Um homem que construiu um legado baseado na discrição. Ela era uma voz que chegou depois, trazendo algo familiar o suficiente para despertar reconhecimento, mas poderosa o bastante para se sustentar sozinha. O que quer que os conectasse nunca foi anunciado, nunca foi negado e nunca foi esquecido. Os sussurros o seguiam pelos estúdios e corredores dos bastidores, aumentando justamente porque nenhum dos dois respondia. Anderson deixava a especulação fluir. Confiava mais no silêncio do que em correções, e mais no tempo do que em explicações. O que as pessoas pensavam entender permanecia sem solução, suspenso entre a suposição e o respeito. Mas agora, aos 88 anos, Bill Anderson não está mais protegendo o momento, ele está protegendo o significado. E a questão é, quando o silêncio finalmente se dissipou, o que ele confirmou sobre Linda Davis? E por que levou uma vida inteira para dizer isso em voz alta? Antes de Bill Anderson se tornar um símbolo de contenção na música country, ele era um jovem aprendendo quanto poder residia em uma voz suave. Nascido James William Anderson III em Columbia, Carolina do Sul, ele cresceu atraído não pela atenção, mas pela observação. Ele ouvia atentamente. Percebia como as pessoas falavam quando estavam inseguras, como as emoções se suavizavam quando não eram forçadas, como a verdade muitas vezes chegava sem alarde. Esse instinto moldaria tudo o que viria a seguir. A composição musical surgiu cedo. Anderson compreendia estrutura, melodia e narrativa antes mesmo de compreender a fama. Em 1958, escreveu City Lights, uma canção que transmitia saudade sem ostentação. Quando Ray Price a gravou e a levou ao primeiro lugar das paradas, Nashville prestou atenção. O sucesso chegou rapidamente, mas Anderson não se apressou em assumir o protagonismo que ele gerou. Manteve o foco em seu trabalho, já ciente de que o ruído poderia distorcer o significado. Sua própria carreira musical seguiu um padrão semelhante. Ele não cantava para impressionar, cantava para conectar. Em 1963, Still alcançou o primeiro lugar na parada country, conquistando o público geral sem abandonar sua contenção emocional. A canção provou que a suavidade podia prender a sua atenção tanto quanto a força. A interpretação de Anderson soava pessoal, como se cada verso fosse para um ouvinte específico e não para uma multidão. Essa abordagem lhe rendeu um apelido que nunca o abandonou: Bill Sussurrante. Não era uma invenção de marketing, era uma observação. Sua voz transmitia empatia em vez de insistência. Ele priorizava o fraseado em vez do volume, a pausa em vez da performance. Em uma indústria onde a presença era frequentemente medida pela intensidade com que um artista conseguia se anunciar, Anderson fazia o oposto. Ele cativava as pessoas. Essa contenção se estendia além da sua música. À medida que sua carreira se expandia, ele mantinha uma distância cuidadosa entre o que compartilhava publicamente e o que guardava para si. As entrevistas refletiam gratidão e profissionalismo, jamais confissões. Suas canções carregavam honestidade emocional. Contudo, sua vida pessoal permaneceu intencionalmente indefinida. Ele não negava a curiosidade, simplesmente se recusava a satisfazê-la. Esse equilíbrio tornou-se parte de sua identidade. Os fãs se sentiam próximos a ele porque suas canções falavam abertamente sobre saudade, fé e incerteza. Ao mesmo tempo, pressentiam limites que ele não ultrapassaria. Anderson nunca explicou esses limites. Não os apresentou como proteção ou princípio. Eles simplesmente existiam. Sua presença discreta tornou-se especialmente notável à medida que a música country ganhava mais destaque. Enquanto outros se entregavam à performance e à persona, Anderson manteve-se firme. Essa consistência reforçou a confiança. Os ouvintes acreditavam no que ele cantava porque ele nunca exagerava o que vivia. Sua contenção não sinalizava a ausência de sentimento, mas sim controle. Esse controle vinha da compreensão de quão frágil a verdade podia ser uma vez exposta. A carreira de Anderson se desenrolou sob os olhos do público. Contudo, suas reflexões privadas permaneceram privadas. Ele escolheu a música como o lugar onde a emoção podia viver em segurança.
As canções permitiam que ele dissesse o que não precisava de explicação. As letras podiam conter significado sem exigir justificativa. Com o tempo, essa escolha moldou a forma como as pessoas falavam dele. Ele era respeitado não apenas por seu repertório, mas por sua discrição. Tornou-se alguém que artistas mais jovens observavam atentamente, aprendendo não só a compor, mas também a perseverar. Seu silêncio nunca foi confundido com distanciamento. Era reconhecido como intencional. Esse padrão começou cedo e nunca mudou. Das luzes da cidade à quietude, de sua voz suave à sua presença ponderada, Anderson mostrou que a abertura não exigia exposição. A verdade podia ser transmitida com delicadeza e ainda assim ser sentida plenamente. Linda Davis entrou na história num momento em que o timing importava mais do que a ambição. Ela chegou a Nashville não como um produto acabado, mas como uma artista emergente, ainda aprendendo a proteger sua voz sem perder sua essência. Criada na música country tradicional, seu som tinha peso em vez de polimento. Ela não cantava para impressionar, ela cantava para ser compreendida. Numa cidade repleta de artistas em busca de volume e visibilidade, essa diferença se destacava. Sua voz pendia para a emoção em vez do excesso. Cada nota carregava intenção. Os ouvintes percebiam força sem agressividade, vulnerabilidade sem desmoronamento. Era o tipo de interpretação que resistia às tendências e confiava na paciência. Nashville percebeu isso lentamente, a princípio. Davis não chegou com o estrelato instantâneo. Ela chegou com substância. Essa substância eventualmente a levou a um sucesso definitivo. Mais tarde em sua carreira, ela alcançaria o primeiro lugar nas paradas com um dueto com Reba McEntire, Does He Love You? Uma performance lembrada não pelo espetáculo, mas pela precisão emocional. A canção confirmou o que os ouvintes mais atentos já sabiam. Linda Davis pertencia à música country porque respeitava sua essência emocional. Seu sucesso não apagou suas origens, pelo contrário, as esclareceu. Nashville sempre se baseou na mentoria, embora raramente fale abertamente sobre isso. As carreiras muitas vezes ascendem não apenas pelo talento, mas também pela orientação oferecida discretamente nos bastidores. Bill Anderson compreendia bem essa cultura. Quando Davis entrou em cena, ele já havia passado anos apoiando artistas mais jovens, oferecendo incentivo sem assumir a responsabilidade por eles. Sua abordagem à mentoria refletia sua composição, presente, observadora, discreta. Quando Anderson reconheceu Davis, não foi porque ela precisava ser moldada, mas sim porque ela carregava algo familiar. Sua abordagem vocal tradicional estava alinhada com os valores que ele havia prezado ao longo de sua própria carreira. Ela entendia a importância da contenção. Ela confiava no silêncio. Ela não tinha pressa em alcançar o clímax emocional. Essas qualidades ressoaram em uma cidade que muitas vezes recompensava a velocidade. A conexão entre eles se formou dentro desse entendimento mútuo. Anderson ofereceu tempo em vez de instruções. Ele ouviu, ele observou, ele apoiou sem alarde. Esse tipo de mentoria não se anunciava. Existia em conversas, ensaios e momentos de reconhecimento que não exigiam explicação. Para Davis, essa presença importava. Confirmava que seus instintos eram sólidos. Para Anderson, a mentoria se encaixou naturalmente em sua história. Ele sempre acreditou que o futuro da música country dependia de artistas que respeitassem seus fundamentos. Davis representava essa continuidade. Sua voz não desafiava a tradição, mas a expandia. Essa sintonia conferia peso à relação profissional entre eles. A atenção do público veio em seguida, não por alguma declaração incomum, mas porque a conexão era visível. Em Nashville, a visibilidade convida à interpretação. Quando uma figura consagrada investe tempo em um artista emergente, a curiosidade surge. A indústria observa atentamente. Os fãs especulam discretamente. O A ausência de explicações se torna sua própria narrativa. Nem Anderson nem Davis se dirigiram diretamente à atenção recebida. Continuaram trabalhando, continuaram se apresentando, continuaram honrando a música. A mentoria permaneceu intacta, sem definições. Essa contenção refletia os valores que ambos carregavam consigo em suas carreiras. Deixe a obra falar por si. Deixe o tempo esclarecer o significado. O que tornou este momento significativo não foi o que foi dito, mas o que foi compreendido. O timing
moldou a conexão entre eles. A experiência de Anderson encontrou a ascensão de Davis num momento em que a orientação podia ser oferecida sem desequilíbrio. A relação permaneceu ancorada na música, não no momento. Mesmo assim, a atenção persistiu. Numa cidade construída sobre a observação, uma sintonia silenciosa raramente passa despercebida. Nashville sempre foi uma cidade que ouve nas entrelinhas. Muito antes das manchetes surgirem, histórias começam nos corredores, estúdios e conversas que se perdem em vez de terminar. Quando algo fica sem explicação, a indústria não espera por respostas. A cidade se alimenta de si mesma. É assim que os rumores nascem, não de evidências, mas da ausência delas. À medida que a ligação profissional de Bill Anderson com Linda Davis se tornava mais visível, a cidade começou a falar, não em voz alta a princípio, mas discretamente. O tipo de conversa que se espalha sem nomes envolvidos. As pessoas notaram o respeito entre eles, a facilidade da colaboração, a maneira como Anderson falava sobre o trabalho dela com cuidado. Nada disso ultrapassava limites. Nada disso exigia interpretação. E, no entanto, a interpretação surgiu de qualquer maneira. O que mais importava nesse período era o que não aconteceu. Nunca houve um relacionamento romântico comprovado entre Bill Anderson e Linda Davis. Em nenhum momento, qualquer um deles apresentou sua relação como algo além de profissional e respeitosa. Essa clareza foi declarada abertamente e mantida consistentemente. Ainda assim, a clareza nem sempre silencia a curiosidade. Anderson se recusou a dar vazão aos rumores. Ele não emitiu declarações com o intuito de acabar com as especulações. Ele não corrigiu suposições publicamente, nem em particular. Sua resposta foi a mesma que usara ao longo de toda a sua carreira. Permaneceu em silêncio, confiou na contenção, deixou o trabalho prosseguir sem interrupções. Numa cultura que muitas vezes recompensa a reação, essa escolha se destacou. O silêncio criou espaço. Nesse espaço, histórias floresceram. A falta de explicações tornou-se seu próprio combustível. As pessoas preencheram as lacunas com a imaginação em vez dos fatos. Cada aparição, cada colaboração, cada momento compartilhado tornou-se evidência numa narrativa que nenhum dos dois havia escrito. A cultura de fofocas de Nashville prospera em padrões, não em provas. Quando dois artistas se unem sem explicação, a curiosidade aumenta. Linda Davis lidou com a atenção com a mesma compostura. Ela falou sobre Anderson como mentor e figura respeitada. Sua linguagem permaneceu profissional. Sua gratidão, evidente. Ela não dramatizou a conexão entre eles, mas também não se distanciou dela. O equilíbrio se manteve firme, apenas aprofundando o mistério para aqueles que buscavam algo mais. O que tornou esse período difícil não foram as acusações, mas a persistência. Os rumores persistiam porque nunca eram confrontados diretamente. Flutuavam porque nunca encontravam fundamento. Com o tempo, a especulação começou a parecer familiar, mesmo sem qualquer embasamento. A história existia sem substância, sustentada pela repetição em vez de fatos. A recusa de Anderson em abordar os rumores não era uma forma de evasão, mas sim coerência. Ele sempre acreditou que o significado pessoal não exigia explicações públicas. Suas canções carregavam a verdade onde as palavras falhavam. Sua vida seguia a mesma regra. Nem todo relacionamento precisa de definição para ser real. Nem todo vínculo precisa de defesa para ser respeitado. Essa tensão residia no próprio silêncio. Quanto mais tempo durasse, mais atenção atraía. Cada pergunta sem resposta aguçava a curiosidade, até que a ausência de negação se tornava mais forte do que qualquer negação jamais poderia ser. Nesse espaço, o silêncio começou a comunicar o que as palavras nunca tentaram explicar. Contudo, os fatos permaneciam inalterados. Nenhuma confirmação jamais surgiu, porque não havia nada a confirmar além do que já havia sido dito. A ligação entre eles permaneceu enraizada na música, na mentoria e no respeito mútuo. Todo o resto existia fora do seu controle. Com o passar dos anos, os rumores tornaram-se parte do ruído de fundo de Nashville. Perderam a urgência, mas nunca desapareceram. Viviam nas margens das entrevistas e nos intervalos entre as apresentações. Nem Anderson, nem Davis os afastaram. Deixaram que o tempo os levasse. Quando Bill Anderson chegou aos 88 anos, algo em sua voz havia mudado, não em volume, mas em clareza. A cautela que outrora o protegia, agora lhe conferia leveza. Ele não falava mais para guardar significados, mas
sim para reconhecê-los. Anos de reflexão haviam se transformado em perspectiva, e essa perspectiva suavizou as arestas daquilo que antes permanecia implícito. Mesmo em seus últimos anos, Anderson continuou fazendo aparições públicas, subindo ao palco e concedendo entrevistas com a mesma presença serena que definira sua carreira. A idade não o impeliu à confissão. Isso o guiou rumo à gratidão. Suas palavras não mais circulavam em torno do silêncio. Elas repousavam dentro dele. Quando falava sobre sua vida na música, fazia-o sem se defender, como se a necessidade de explicar finalmente tivesse passado. Anderson frequentemente retornava a uma ideia. A música sempre fora o lugar onde ele dizia o que não conseguia expressar em palavras. As canções permitiam que ele carregasse a emoção sem forçá-la em declarações. As letras davam forma aos sentimentos sem exigir interpretação. Essa crença nunca mudou. O que mudou foi seu conforto em deixar que os outros compreendessem essa verdade sem preencher cada lacuna. Quando as perguntas ressurgiram em entrevistas, Anderson não corrigiu o passado nem o reformulou drasticamente. Ele não negou o que as pessoas questionavam, nem se deixou levar por elas. Em vez disso, esclareceu o que importava. Falou sobre conexão, falou sobre influência, falou sobre gratidão. Sua linguagem foi deliberada. Não mencionou nenhum escândalo, não insinuou nenhum romance. Reconheceu a importância sem redefini-la. Essa distinção fez toda a diferença. Ao optar pelo reconhecimento, em vez da explicação, Anderson permitiu que a verdade existisse sem justificativa. Ele não se sentiu compelido a desmantelar pressupostos. Simplesmente atribuiu significado a quem o possuía, à obra, aos relacionamentos que a moldaram, às pessoas que caminharam ao seu lado em diferentes fases de sua vida. Suas reflexões revelaram algo consistente. O silêncio nunca fora sobre ocultação, mas sim sobre cuidado. Quando chegou a esse ponto, o cuidado já não exigia proteção. As pessoas que o entendiam já sabiam o que ele queria dizer. As que não o entendiam não precisavam mais de esclarecimentos. Essa aceitação serena reformulou anos de especulação. O que antes parecia inconclusivo agora parecia completo. A ausência de uma revelação dramática não enfraqueceu o momento. Pelo contrário, o fortaleceu. A confirmação de Anderson foi discreta porque não precisava de força. Transmitia a confiança de um homem que vivera o suficiente para saber quais verdades perduram sem serem anunciadas. O público percebeu a mudança. Suas entrevistas transbordavam calor, não cautela. Suas reflexões pendiam para a apreciação, não para o distanciamento. Ele falava dos artistas que o influenciaram e daqueles que apoiou, reconhecendo o terreno comum entre gerações. Ao fazer isso, inseriu sua conexão com Linda Davis em um padrão mais amplo de mentoria e respeito mútuo. Nada foi reescrito, nada foi exposto. O que emergiu foi consonância. Suas palavras refletiam sua vida. O silêncio que antes despertava curiosidade agora parecia intencional, em retrospectiva. A obra protegeu o que importava, até que pudesse se sustentar por si só. Aos 88 anos, Anderson não ofereceu uma revelação com o intuito de surpreender. Ele ofereceu clareza, com o intuito de acalmar. A história não mudou. A perspectiva, sim. Nessa mudança, o peso dos anos se dissipou, dando lugar à compreensão. O que muitos confundiram com romance era, na verdade, algo mais silencioso e duradouro. Era significado. Em uma cultura treinada para buscar motivos ocultos, a proximidade emocional muitas vezes se torna suspeita. Quando dois artistas compartilham confiança, respeito e sintonia criativa, o instinto é procurar uma história por trás da superfície. Bill Anderson nunca corrigiu esse instinto. Ele simplesmente se recusou a reformulá-lo. Ao longo dos anos, Anderson frequentemente reconheceu o papel de outros artistas em mantê-lo conectado ao seu propósito. Ele falava sobre como a arte compartilhada renovava seu compromisso com a música, especialmente com o passar do tempo e as constantes mudanças na indústria. Esses reconhecimentos não eram dramáticos, eram constantes e sinceros. Ele compreendia que a vida criativa se sustenta na conexão, não no isolamento. A mentoria fazia parte desse ritmo. Linda Davis se encaixava naturalmente nessa compreensão. Suas palavras públicas sobre Anderson permaneceram consistentes. Ela o descreveu como um cavalheiro e um mentor, alguém cuja orientação era oferecida sem pressão e cujo respeito jamais era exigido em troca. Seus elogios não insinuavam segredo, refletiam apreço. Ainda assim, o apreço nem sempre satisfaz a curiosidade. Quando a admiração é visível, alguns presumem que ela deva ser oculta. O que se perde nessa suposição
é a realidade da arte compartilhada. A música cria intimidade sem romance. Ela convida a vulnerabilidade sem posse. Anderson e Davis trabalharam dentro desse espaço. A conexão entre eles foi moldada pela escuta, pelo ritmo e pelo respeito mútuo. Essa proximidade não precisava de definição porque estava fundamentada em um propósito e não em uma narrativa. O público muitas vezes tem dificuldade com essa distinção. Laços emocionais que não são rotulados parecem incompletos. O silêncio se torna suspeito. No entanto, a carreira de Anderson sempre demonstrou uma verdade diferente. O significado não exige explicação. A influência não exige exposição. Algumas relações existem para apoiar a obra, não para se tornarem a própria obra. Ao refletir sobre sua vida, Anderson falou sobre artistas que o lembravam do porquê de ter começado. Essas reflexões eram abrangentes, não específicas. Ele não destacava momentos para enfatizar. Ele considerava a conexão essencial, não excepcional. Dentro dessa perspectiva, a presença de Davis fazia sentido. Ela representava continuidade, não complicação. O respeito de Davis por Anderson refletia essa compreensão. Seus comentários permaneciam ancorados na gratidão. Ela nunca buscou redefinir publicamente o relacionamento entre eles. Ela honrou a influência dele por meio de seu trabalho, da firmeza de sua voz e de sua adesão aos valores tradicionais do interior. Ao fazer isso, ela deu continuidade ao legado dele sem reivindicar a autoria. Essa nova perspectiva exige algo do público. Isso nos convida a repensar como interpretamos a proximidade. Nem todo laço significativo esconde um segredo. Nem todo relacionamento discreto mascara o desejo. Às vezes, o que testemunhamos é exatamente o que parece ser. Dois artistas alinhados por valores, timing e respeito. A necessidade de mistério muitas vezes diz mais sobre o observador do que sobre os próprios sujeitos. Somos atraídos por perguntas sem resposta. Buscamos subtextos quando a clareza parece simples demais. Anderson nunca alimentou esse instinto. Ele confiava que o significado se revelaria por si só, com o tempo. Olhando para trás, a história deixa de ser sobre o que foi ocultado e passa a ser sobre o que perdurou. A mentoria permaneceu intacta, a arte continuou, o respeito jamais vacilou. O que as pessoas confundiram com segredo foi, na verdade, uma importância que pôde existir sem alarde. Bill Anderson não confirmou nenhum escândalo quando finalmente se pronunciou. Ele confirmou a conexão, a influência e a gratidão moldadas pelo tempo, em vez de definidas por boatos. Suas palavras não revelaram um segredo. Elas esclareceram uma verdade que sempre existiu por baixo do ruído. Linda Davis fazia parte da história dele, não como uma manchete, mas como um capítulo escrito através da mentoria e da arte compartilhada. O que as pessoas suspeitaram durante anos nunca foi romance, era significado, o tipo de significado que surge quando dois artistas reconhecem algo familiar um no outro e o protegem de explicações desnecessárias. Anderson nunca corrigiu as suposições porque o significado não pertencia ao público, pertencia à obra, à música e ao respeito silencioso que sustentava ambos. Aos 88 anos, Bill Anderson não precisava mais defender o silêncio nem definir o passado. Ele permitiu que a verdade se apresentasse por si só, inalterada e sem adornos. Ao fazer isso, ele nos lembrou que alguns laços não devem ser anunciados, devem perdurar. Para mais histórias emocionantes, confira isto.